Em uma pequena vila e esquecida pelo tempo, onde as ruas eram pavimentadas com histórias e os telhados de barro contavam segredos de dias ensolarados, um homem solitário chamado Miguel caminhava sem rumo. A luz suave do amanhecer entrava por entre as nuvens, mas para ele, a beleza do mundo estava oculta nas sombras da dor. Cada passo que dava era um lembrete constante da perda que o atormentava. A casa onde cresceu, antes repleta de risos e vozes, agora permanecia vazia, como um eco distante de tudo que um dia existiu. Miguel havia perdido sua esposa, Clara, em um acidente trágico que deixou sua vida em pedaços. O sorriso que antes iluminava seu lar agora se tornara um sussurro perdido no vento. Naquela manhã, a chuva começou a cair suavemente, como lágrimas do céu que acompanhavam seu luto. Ele segurava em suas mãos um retrato emoldurado de Clara, seus olhos brilhantes fazendo-o sentir o peso da dor mais uma vez. Ela era o farol em sua vida, a lamparina que iluminava até os dias mais sombrios. Agora, encontrar sentido em sua vida era como tentar agarrar a névoa que escorregava entre seus dedos. A imagem da casa vazia o perseguia. As paredes eram testemunhas de seus momentos mais felizes, agora empoleiradas em silêncios intermináveis. O cheiro de café fresco que costumava encher o ar tinha dado lugar às memórias amargas do que poderia ter sido. Ele se perguntava se algum dia conseguiria viver sem Clara, sem a chama que a presença dela acendia em seu coração. Enquanto caminhava pela vila, a chuva começou a engrossar, como se a natureza estivesse se unindo ao seu estado emocional. Os moradores o observavam com olhares de pena. A distância de seu sorriso se tornava uma barreira que ele não conseguia quebrar. Miguel passou por uma criança que chorava ao lado de uma lamparina apagada, seu pequeno rosto sujo e triste refletindo a solidão que sentia em seu próprio ser. Ele hesitou. Um impulso o levou a se agachar ao lado da menina, mas a dor dentro dele era tão profunda que ele não conseguia se conectar. Subitamente, um estrondo ecoou pelo céu, um trovão feroz iluminou a escuridão e as gotas de chuva dançaram freneticamente ao seu redor. O vento soprou mais forte, parecendo gritar em desespero com ele, e foi nesse momento de desespero que algo inesperado aconteceu. A criança, em meio a seu choro, olhou profundamente em seus olhos e, como se sentisse a dor que o atormentava, estendeu a mão, oferecendo um pequeno desenho que ela havia feito. Era uma lamparina acesa, brilhante e cheia de cores, contrastando com a tempestade que o cercava. Miguel, por um breve instante, viu não apenas a luz expressa na imagem, mas também um reflexo de seu próprio desejo por esperança. Ele hesitou, sentindo a correnteza da emoção dentro de si, um leve chamado a abrir-se novamente para o mundo. Mas antes que pudesse agir, o eco da tempestade o lembrou de sua solidão. E assim, Miguel ficou parado ali, em meio à tempestade, com o coração dividido entre o desejo de abraçar essa pequena luz e o peso das trevas que carregava. A tempestade rugia em toda sua fúria, mas a atenção de Miguel estava fixada na pequena mão da criança, que ainda estendia o desenho em sua direção. A lamparina, mesmo em uma folha de papel amassado, emitia uma luz intensa e calorosa, quase mágica em sua simplicidade. Ele a encarou. Os olhos da menina eram grandes e espantados, uma mescla de esperança e fragilidade. Ela não aparentava ter mais do que 6 anos, mas a sabedoria em seu olhar transcendia a infância. Miguel sentiu uma onda de emoção quase palpável. Suas defesas começaram a desmoronar, um sinal de que o toque da compaixão poderia ser a ponte que o levaria de volta à humanidade. Ele tomou um profundo fôlego, mas as memórias de Clara o golpearam como uma tempestade de agulhas. Como poderia abrir seu coração novamente? A dor da perda era um senhor impiedoso que o mantinha preso em suas garras. É bonito, sussurrou ele. Seu tom um fio de voz, quase indistinguível por causa da chuva que caía. A menina sorriu, as bochechas ainda molhadas pelas lágrimas recentes,
mas a luz de sua lamparina parecia aquecer até mesmo o coração gelado de Miguel. Eu fiz ela para você, declarou ela. Havia uma segurança em suas palavras que fez Miguel hesitar, e, por um momento, ele se viu transportado para um passado distante, onde a vida vibrava em cores, onde o café fresco era uma promessa de manhãs ensolaradas. Ele lembrou das risadas, das brincadeiras e das conversas simples, quando a luz da lamparina iluminava a casa, cortando as sombras que agora a invadiam. Mas não preciso dela, Miguel respondeu, a dor transparecendo. As palavras saíram como um grito quase involuntário. O eco da rejeição parecia mais doloroso do que a própria solidão. Ele estava tão envolvido em sua própria tragédia que não conseguia enxergar o brilho de esperança que a menina lhe oferecia. Ele estava tão envolvido em sua própria tragédia que não conseguia enxergar o brilho de esperança que a menina lhe oferecia. Você precisa, disse a criança, inesperadamente, com uma firmeza que começou a derreter sua resistência. Todo mundo precisa de luz. Às vezes, é só isso que precisamos. Dor não é tudo. As palavras da menina reverberaram. Miguel hesitou novamente. Tentou encontrar um argumento que silenciasse essa verdade desconcertante, mas algo dentro dele começava a ceder. Ele olhou para o desenho mais de perto. Uma lamparina acesa brilhava no papel colorido, como uma promessa escondida. A inocência com a qual a menina oferecia sua arte parecia registrar algo que ele há muito havia perdido: a capacidade de ver beleza na dor. Em um impulso, Miguel estendeu a mão e, com um gesto hesitante, aceitou o desenho. Ao tocar a pequena palma da criança, uma faísca inusitada desapareceu entre eles. Era como se a luz da lamparina na folha se movesse em sua essência, acendendo uma lembrança antiga, uma chama que ele acreditava ter se apagado definitivamente. Eu me chamo Sofia, disse a menina, o sorriso ainda no rosto. Ao ouvir seu nome, Miguel sentiu uma onda de calor. Sofia. Ele se lembrou de Clara brincando de esconde-esconde com as crianças do vilarejo, seu riso claro ressoando entre as paredes da antiga casa, como um eco distante e doce. Miguel, ele respondeu, a voz mais suave agora. Havia algo em pronunciar seu próprio nome que parecia convidar um fragmento de si mesmo de volta à luz. Você não vai me deixar sozinha, vai? Perguntou ela, o olhar profundo e cheio de uma sinceridade que parecia desafiar qualquer escuridão. As palavras dela tinham uma força que ele não conseguia ignorar. Eram um pedido, mas também uma ordem silenciosa para se reconectar. Eu... não sei. Miguel hesitou. A verdade queimara em seu peito. A luta entre desejar e se proteger se tornava um campo de batalha. O peso do arrependimento e da dor ainda o afligiam. Mas algo no olhar de Sofia fez com que ele quisesse lutar por ela. Não apenas por ela, mas por si mesmo. Aconteceu então, quase como um milagre. A chuva deu uma pausa. Ventos suaves sopram, trazendo consigo sussurros de esperança. O aviso da tempestade cedeu sua força e o sol começou a se anunciar timidamente entre as nuvens carregadas. A natureza, em um gesto compassivo, estava abrindo um espaço no céu, e com isso, Miguel sentiu um sopro de liberdade. Sofia olhou para ele e apontou na direção da clareira que se formava. Vamos brincar lá, podemos ver o arco-íris quando o sol aparecer. Seu entusiasmo era contagiante. A perspectiva a fez sorrir mais, e Miguel, apesar de seus próprios medos e da profundidade de sua dor, sentiu que a vida poderia, de fato, ser feita de momentos simples e corajosos. É como se a luz da lamparina que ele segurava na mão começasse a preencher espaços onde antes só havia escuridão. Miguel olhou nos olhos da criança e percebeu uma possibilidade de se abrir, de permitir que o amor e a compaixão entrassem de novo, mesmo que lentamente. Para ele isso já era um perigo, mas também o único caminho possível. Você está certa, Sofia. Sua voz soava mais firme. Vou me esforçar. Vamos encontrar esse arco-íris. Com um gesto de coragem, ele se agachou e segurou a mão da menina, caminhando em direção à clareira. Juntos, eles se aventuraram sobre a luz que surgia,
E na fragilidade de um laço que estava apenas começando a ser formado, Miguel sentiu a esperança finalmente despontar. A imagem da lamparina brilhante em sua mão se transformou em símbolo de possibilidade, um começo, e a luz começava a empurrar as sombras que o cercavam. Enquanto caminhava, a vida que havia se diluído em seus braços começava a ressoar novamente, e um novo capítulo estava se abrindo diante dele. Miguel e Sofia correram pela clareira, seus risos ecoando na tranquilidade recém-descoberta, quebrando o silêncio que havia lhe acompanhado por tanto tempo. O sol se espreitava entre as nuvens, e um arco-íris mágico começou a se formar no céu, envolvendo a pequena fazenda em tons vibrantes de esperança. Era como se a natureza estivesse celebrando a nova conexão entre eles, um recomeço que exalava promessas de dias melhores. No entanto, enquanto Miguel contemplava a beleza da cena, um grito do passado o assombrava. A imagem de sua esposa, Clara, sempre apoiada e cheia de amor, surgia em sua mente. Ele se lembrava do dia em que a perda o atingiu como um furacão, o momento em que sua vida se burocratizou em dor e solidão. A culpa o consumia. Ele se sentia um traidor por começar a se abrir para alguém novo, mesmo uma criança. O arco-íris pareceu desvanecer um pouco à medida que essas memórias se intensificavam. Miguel se agachou. A lamparina em sua mão estava agora fria. Ele se permitiu momentos de dúvida. Como poderia amar novamente? Como era justo isso, mesmo que fosse uma simples amizade? Ele olhou para Sofia, ainda tão inocente, e sentia uma onda de proteção se erguer. Mais uma vez lutava entre o desejo de cuidar dela e o instinto de se afastar e se resguardar. Você já viu um arco-íris antes? Ele perguntou, tentando rebater os demônios internos. Sofia acenou entusiasticamente. Sim, e é tão lindo! Vários pontos coloridos no céu. Parece que são páginas de um livro mágico. A inocência dela o tocou, mas a comparação o golpeou. Um livro mágico? Para ele, sua história estava marcada com capítulos de dor. É claro que não era uma responsabilidade de Sofia, mas a distância entre a inocência dela e a dor dele se tornava insuportável. À medida que se levantavam, uma sombra conhecida pairava no horizonte. Mário, um conhecido de Miguel na vila, se aproximava de maneira cilíndrica, sua presença provocando uma tensão palpável. Mário sempre foi conhecido por suas palavras afiadas e julgamentos injustos. Ao vê-lo, um frio percorreu a espinha de Miguel. Sabe-se que Mário não era apenas um amigo, mas um símbolo de todas as crenças morais e tradições que Miguel carregava em suas costas como um fardo. Olha quem está se divertindo com a filhinha do forasteiro, Mário gritou, risada irônica lhe permeando a voz. É divertido brincar com as crianças dos outros, não é mesmo, Miguel? As palavras dele golpearam Miguel, sussurrando medos que ele tentava enterrar. Mário se aproximou, seu olhar mordaz em Sofia, sem entender a profundidade do novo vínculo recém-nascente. Mas um símbolo de todas as crenças morais e tradições que Miguel carregava em suas costas como um fardo. Olha quem está se divertindo com a filhinha do forasteiro, Mário gritou, risada irônica lhe permeando a voz. É divertido brincar com as crianças dos outros, não é mesmo, Miguel? As palavras dele golpearam Miguel, sussurrando medos que ele tentava enterrar. Mário se aproximou, seu olhar mordaz em Sofia, sem entender a profundidade do novo vínculo recém-nascente. Você está se esquecendo da sua mulher. É um cara que deveria estar de luto e não perdendo tempo com meras crianças. Mário torreado. Miguel se sentiu como um lutador encurralado, acossado pelas palavras cortantes. Uma mistura de raiva e dor inundou sua alma, mas, ao mesmo tempo, uma compaixão florescia em seu peito. Ele olhou para Sofia, tão desoladoramente inocente, uma luz em meio à escuridão.
O que se formava entre eles era um amor que não exigia justificação. Um apoio que não provinha da aprovação dos outros. Mário, você não entende, Miguel começou, mas a voz trêmula não resistiu ao peso do passado. Mas antes que ele pudesse continuar, Sofia segurou sua mão, lembrou-o de que ainda havia vida a ser vivida, cores a se descobrir, e que o arco-íris no céu sobre eles era a promessa de algo belo. A vida continua, Miguel, ela disse com firmeza, como uma luz cortando a escuridão. Nesse momento, um novo sopro de coragem floresceu dentro dele. Sem pensar no que os outros poderiam pensar ou dizer, Miguel resolveu que ele iria se permitir sentir de novo. Ele olhou nos olhos de Mário e, em vez de revidar com palavras de hostilidade, ele se impôs com calma. Não sou mais aquele homem, Mário. Estou aprendendo a viver novamente. E isso inclui ser feliz com quem está aqui. As palavras ecoaram como um eco de libertação. E, por um breve instante, Miguel sentiu a lamparina em sua mão brilhar mais forte, como se cada palavra colocasse mais combustível na chama do seu coração. Enquanto o vento sussurrava pelo vale como uma canção antiga, Miguel percebeu que, independentemente do que os outros pensassem, a vida era uma dança entre aceitar o passado e abraçar o presente. Com isso, um pequeno momento de esperança emergiu em seu coração, mas a sombra provocadora de Mário ainda persistia, e ele precisava enfrentar isso se quisesse seguir em frente. A luta já havia começado. As semanas que se seguiram àquele dia tumultuado pareceram arrastar-se como as nuvens pesadas que cobriam o céu. Miguel tentava reconquistar sua vida de maneira metódica, mas a sombra de Mário não o deixava em paz. Cada passo que dava em direção à luz era silenciosamente seguido pelo eco de risadas e palavras maldosas que se tornaram uma prisão emocional, como se ele estivesse preso em um labirinto sem saída. A fazenda, um lugar que deveria ser sagrado, agora só refletia sua desolação. O cheiro do feno fresco que antes o despertava para a vida, agora o sufocava, trazendo à tona as memórias de um passado que não se calava. Ele tomava seu café, sempre sob a vigilância atenta dos vizinhos, que cochichavam sobre suas tentativas de ressurgir. Era como uma tempestade que soltava relâmpagos, ameaçando devorar qualquer resquício de esperança que ainda permanecesse em seu coração. Certa noite, um forte temporal começou a se formar. As nuvens escuras se acumulavam no céu, enquanto a chuva se transformava em um torrente, escorrendo pelas vigas de madeira da casa, criando uma sinfonia de aplausos ensurdecedores. Miguel sentou-se à mesa da cozinha, o olhar perdido em um retrato empoeirado de sua infância. Um momento antes da perda que o retirou da vida. O rosto de seu pai sorria com a inocência dos dias passados. Mas para Miguel, a imagem se tornara um lamento silencioso. A dor era uma constante, e naqueles momentos ele não conseguia ouvir as bênçãos que a vida ainda sussurrava ao seu redor. O vento batia nas janelas como um amante desesperado. E ele sentiu uma vontade avassaladora de gritar para o céu, de desejar que a tempestade levasse suas mágoas embora. Ele se levantou, dando um passo em direção à porta, mas no instante em que as gotas geladas do vento o tocaram, sentiu-se paralisado. A chuva o atingia como um chicote, cada gota doía e cada relâmpago parecia iluminar seu vazio. Foi naquele ápice de desespero que sua mente se transformou em um campo de batalha. O que deveria ser um espaço sagrado, agora era invadido por vozes que ecoavam como uma música triste. Estava preso em uma armadilha de auto-julgamento, onde cada falha era uma marreta a esmigalhar suas esperanças. Ele se sentia como um viajante perdido em um deserto, cercado por visões de sofrimento e solidão. As memórias de Sofia passaram pela sua mente, aquelas conversas que o tocavam com suavidade, e o calor do olhar dela se esvaiu em meio à tempestade. Ele se lembrava da firmeza de sua voz, mas essa lembrança começava a desvanecer, como um sonho ao despertar. Se a vida continuava, por que ele se sentia tão estagnado?
A dor começava a se transformar em uma nuvem negra e seu corpo um peso cada vez mais insuportável. Em um impulso, caiu de joelhos na lama diante da porta, as lágrimas misturando-se com a água da chuva. Ele suplicou por um milagre, um sinal, um gesto, algo que o tirasse daquela escuridão interna. Mas em vez de controle, a turbulência emocional se exacerbava. As vozes não paravam de ecoar e a tempestade permanecia ao seu redor. Mas naquela noite, Miguel foi tomado por um silêncio profundo que parecia vir de um lugar muito distante. Sem saber se a esperança ainda existia, ele acolheu a escuridão como uma velha amiga. Era doloroso, mas familiar. Então um sobressalto o fez olhar para o céu e uma luz tímida emergiu entre os relâmpagos. Era como um farol distante, quase imperceptível, mas tão poderoso que o fez respirar mais profundamente. Por um breve momento, o medo se desfez e ele sentiu que mesmo na tempestade havia uma centelha de algo ainda vivo dentro dele. Miguel não percebeu que aquele pequeno instante de esperança poderia ser o início de sua transição. Na escuridão, ele se levantava, ainda balançando como uma árvore à mercê do vento, mas havia um leve eco de determinação que ressoava em seu coração. A casa estava em silêncio, e a tempestade lá fora se acalmava, mas ele já não estava sozinho. Naquele momento mais escuro, seu próprio coração se tornou sua companhia. Porém, essa nova chama ainda lutava contra os ecos de um passado que o assombrava, e enquanto o nevoeiro começava a dissipar, outra questão entrava em sua mente. Seria possível resgatar a vida que um dia teve? Ele respirou fundo, como se o ar tivesse um sabor diferente agora, e decidiu que nas sombras que o seguiam, ele ainda poderia lutar. As dificuldades estavam longe de terminar, um confronto final estava chegando. E à medida que a chuva diminuía, a dúvida também deixava suas marcas. A luta tinha um gosto amargo. E a vitória passava a ser um chamado que exigia coragem. O eco do símbolo inicial, a lamparina, ressoava em sua mente, e algo dentro dele se recusava a apagá-la. No momento em que a chuva cessou de vez e o aroma da terra molhada subiu em ondas, Miguel percebeu que alguma coisa dentro dele estava prestes a mudar. Ele não estava pronto ainda, mas decidiria não se render. A tempestade tinha ido embora, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. E assim, o que parecia ser o fim tornava-se lentamente um novo começo. Para onde Miguel olharia a seguir era um mistério, mas algo lhe dizia que o amor e a fé poderiam ser encontrados, mesmo nas horas mais sombrias. Nesse claustrofóbico silêncio de espera, Miguel se levantou, assim como a terra acabara de ser lavada pela tempestade. O que viria a seguir não era certo, mas uma coisa era clara. Ele não estava mais disposto a ser sequestrado pelo medo. O próximo passo seria seu, e isso significava enfrentar a vida de peito aberto. No calor da manhã que seguia a tempestade, a luz do sol filtrava-se através das nuvens, criando uma espécie de halo sobre a pequena vila onde Miguel vivia. A terra, agora úmida e revigorada, parecia convidá-lo a dar o primeiro passo rumo à transformação. Sentado na beira da janela, com a lamparina ao seu lado, agora acesa e vibrante, ele recordava-se das memórias que deixara para trás. O brilho suave do fogo, que dançava como as suas lembranças mais queridas, criava um apego nostálgico ao passado e, ao mesmo tempo, uma profunda determinação de mudá-lo. Miguel pegou a lamparina, observando as chamas como se nelas estivesse escondida toda a força que ele desejava para si mesmo. O calor emanava um aroma de cera que preenchia o ambiente, mas mais do que isso, simbolizava a luz que ele tanto ansiava trazer de volta para a sua vida. Era como se, a cada instante, a lamparina fizesse um pedido silencioso. Ilumine meu caminho. Sentindo um leve tremor em suas mãos, ele apertou o objeto com firmeza.
E, assim, naqueles momentos de vulnerabilidade, Miguel decidiu que era a hora de ir além, de investir na fé que ainda habitava seu coração. Ele sairia para o mundo lá fora, onde outros poderiam precisar de sua luz. Nesse espaço de transformação, suas primeiras intenções eram simples: um sorriso, um gesto de bondade. Mas ele sabia que cada pequeno ato poderia causar ondas no tecido da sua realidade e na de outros. Com determinação, ele se vestiu e abriu a porta da frente. Ao cruzar o limiar daquele espaço que fora o seu cativeiro emocional, uma brisa fresca e suave o envolveu como um abraço. A luz do sol o tocou na pele, e sua reflexão, que há tanto tempo parecia uma pena encurvada, se endireitou em um novo propósito. A vizinhança quase parecia alheia ao seu renascimento. Os rostos passavam, distraídos, pela mesma rotina desgastante. No entanto, seus olhos brilharam com a luz de quem pretende iluminar a própria jornada e a de outrem. Miguel começou a andar pelas ruas da vila, sentindo cada passo ressoar sob seus pés. Como um barco à deriva até encontrar seu porto, ele se movia com gradual segurança. Um olhar aqui, um gesto acolhedor ali. Ele queria ser o farol que outras almas perdidas poderiam avistar. Nos rostos cansados, nas vidas desgastadas, ele encontrou ecos de sua própria dor e solidão, mas também a certeza de que sua nova missão não era apenas sobre ele mesmo, mas sobre coletividade. Naquela manhã, e nas que se seguiram, pequenos milagres começaram a acontecer. Miguel se tornou uma presença na vida de outros, oferecendo ajuda nas pequenas necessidades que poderiam parecer insignificantes, mas que tinham o poder de mudar a dinâmica de um dia. Uma bolsa pesada carregada, uma palavra de ânimo em meio à rotina. Ele começou a perceber que enquanto mais luz ele acendia para os outros, mais sua própria luz inchava, expandindo-se de uma pequenina chama a um incêndio radiante. Um dia, ao levar alimentos para uma senhora idosa que vivia sozinha nas margens da vila, ele viu o quanto uma visita poderia significar. O sorriso dela, embora desgastado, iluminou não só os olhos dela, mas também o coração de Miguel. Ele compreendeu que o que ele estava fazendo ia além do simples ato de oferecer ajuda. Era uma troca de energias, de cura e reconexão. Eles conversaram longamente, e ela lhe contou sobre seus filhos que viviam longe, sobre suas recordações amargas e doces, e como, de alguma forma, sua presença trouxe de volta o brilho da esperança em seu olhar. Depois daquela visita, ao caminhar de volta para casa, Miguel foi novamente assaltado por uma tempestade interna. Contudo, desta vez não era a escuridão do desespero, mas o ventinho da dúvida. A lembrança de quem ele era ainda estava ali, o homem quebrado que havia perdido tudo, e em um momento de solidão, a ideia se fez forte. Poderia ele realmente ser aquele porto seguro para outros? Sem sucumbir ao peso de seu passado. Ele parou, sentindo o vento em seu rosto. Olhando para a lamparina que ainda segurava, Miguel percebeu que já não se tratava mais do que ele não poderia fazer. Era sobre as escolhas que restavam, e que o poderiam conduzir ao futuro que ele tanto almejava. Ele começou a caminhar ao longo do riacho que passava pela vila, a água refletindo o céu azul acima. Um espelho de possibilidades. Quando suas mãos tocaram a água clara, um sorriso brotou espontaneamente, enquanto ele sussurrava uma promessa silenciosa ao universo. Estou aqui. Ao fechar os olhos, ele permitiu que a alegria inundasse seu ser. Estava vivo, e decidia ser um agente de transformação, tanto para ele mesmo, quanto aqueles que cruzassem sua jornada. É assim que a lamparina ganhou vida. E seu brilho não era mais um mero reflexo do passado, mas da nova fé que agora o abraçava. Miguel tinha um novo propósito: ser parte do milagre que desejava ver no mundo. Enquanto a luz do dia se despedia, Miguel observou que, mesmo na penumbra, havia esperança. Ele não via a ausência de luz como um fim, mas como uma transição para algo mais poderoso. A certeza de que, mesmo na escuridão, sempre havia um caminho de luz. E no fundo de seu ser, ele finalmente acreditava que o amor e a fé
não eram apenas sentimentos, mas ações, e que talvez estava surgindo um novo Miguel. Não aquele que era consumido pelo medo, mas um ser iluminado disposto a mostrar o caminho para outros. E assim, o sopro de fé que começara com uma lamparina, agora se tornara uma chama seminova de compaixão e força. A consciência de que o amor pode ser um ato de fé, uma construção diária, começara a florescer dentro dele. Com isso, novos desafios e oportunidades de crescimento se abririam à frente, mas Miguel estava pronto para o que viesse. O caminho que havia pela frente ainda era um mistério, porém, uma coisa era certa. Ele caminharia com fé e luz por onde quer que a vida o levasse. Assim, enquanto Miguel se afastava das sombras de seu passado, novas portas se abriam. O gostinho de liberdade começava a vazar por suas veias, e a lamparina se tornava um símbolo não apenas de um novo começo, mas da magia que se esconde nas pequenas ações do dia a dia. Estava pronto para assistir às mudanças que o aguardavam no horizonte, sem a ânsia de saber onde tudo ia dar. Sua jornada estava apenas começando, e sua luz já não pulseava só dentro dele, mas começava a se espalhar pelo mundo ao redor. Miguel sentiu a brisa fresca da manhã soprar em seu rosto, trazendo consigo o aroma renovado da esperança. Ele havia passado os últimos dias em um constante aprendizado sobre como viver essa fé que reacendeu sua luz interna. Cada pequena ação que tomava se tornava um reflexo dessa nova perspectiva. Ele começou na sua própria vizinhança, oferecendo ajuda aos que precisavam, uma mão amiga a quem estava doente, um prato de comida a quem tinha fome, e alguns minutos de conversa para aqueles perdidos na solidão. Cada gesto, embora pequeno, era uma faísca que intensificava a chama brilhante dentro dele. Mas conforme seus esforços cresciam, Miguel se deparou com um pequeno vilarejo nas montanhas que, segundo rumores, estava à beira do desespero. As histórias pintavam um quadro de pessoas enclausuradas em um ciclo de dor e desespero, incapazes de sair de um passado que parecia mais forte que eles. Ele decidiu que ali seu propósito deveria se manifestar com mais força. Ao chegar, a primeira coisa que notou foi a desolação nos rostos das pessoas, olhares vazios que pareciam carregar o peso de gerações. Durante sua primeira noite por lá, foi recebido por Dona Clara, uma mulher idosa que mantinha uma pequena loja. Seu olhar triste e mais doce fazia Miguel sentir que ela sabia da escuridão que envolvia o vilarejo. Ela o convidou a se sentar à mesa e compartilhar uma caldeirada que ela mesma cozinhara. Mas Miguel não via apenas isso. Ele via uma oportunidade. Você não seria o primeiro a tentar trazer luz de fora, jovem, disse Dona Clara, suas mãos trêmulas segurando a caneca de chá quente. Muitos já vieram, mas todos se foram quando as tempestades começaram. Essa frase ecoou nas profundezas de Miguel, às vezes que ele mesmo havia fugido antes. Mas ele estava diferente agora. Um Jorge mais forte, uma chama mais vibrante. Ele percebeu que se quisesse realmente fazer a diferença, precisava se preparar para a tempestade e não fugir dela. Nos dias seguintes, enquanto se estabelecia no vilarejo, Miguel começou a se envolver mais com as pessoas. O antagonista que enfrentava era um trauma coletivo, uma combinação de perda, medo e desesperança. Ele decidiu que sua primeira grande ação seria organizar uma festa de colheita para todos, um evento que celebrasse a união, a comida e a vida, mesmo que a produção fosse escassa. Com o apoio de Dona Clara, ele começou a tocar os corações dos vizinhos. Primeiro, uma reza compartilhada, unindo vozes cansadas em um só canto de esperança. Depois, a ideia de uma competição de comidas, um jeito divertido e leve de recomeçar as interações comunitárias. A lamparina que lhe havia trazido se tornara o símbolo da festa, uma luz que iluminaria não apenas o espaço, mas os corações dos presentes. Porém, nem todo mundo estava contente com a iniciativa de Miguel. Um homem forte e amargo chamado Victor, que havia perdido a esposa durante uma epidemia gripal, começou a criticar seu trabalho. E se não der certo? E se a festa se tornar outra decepção? Não precisamos de falsas esperanças por aqui. Seu tom era um arranco de aço, e Miguel sentiu que suas palavras eram um ataque pessoal.
Nem todo milagre pode ser visível no início, Victor, respondeu Miguel, com coragem. Mas a luz precisa começar a brilhar em algum lugar. O que posso te garantir é que se estivermos juntos, mesmo a tempestade não nos derrubará. Assim, em uma noite de lua cheia, Miguel fez a festa acontecer. Os moradores, com seus rostos marcados pela dor, hesitaram em dar o primeiro passo, mas algo em seu coração começou a mudar. Os pratos foram preparados, os risos começaram a surgir e Dona Clara, em seu canto, iluminava tudo com sua alegria contagiante. A música preencheu o espaço e as risadas a acompanharam como um eco de felicidade. Miguel observava cada rosto se iluminar, e até mesmo Victor, que inicialmente havia se recuado, aproximou-se com um olhar intrigado. Foi então que a maior lição chegou para Miguel. Viu Victor se aproximar de uma criança triste sem ter com quem brincar. Com um gesto que surpreendeu todos os presentes, ele se abaixou e começou a brincar. A pequena animação trouxe vida ao ambiente e logo os sorrisos se espalharam. O homem que dizia carregar grandes pesos agora se permitiu explorar o alívio e a alegria que pareciam estar tão distantes até então. Ali, naquele momento, Miguel entendeu o que era redenção. O que parecia ser um encontro entre um homem e uma criança se transformou em um reencontro com a alegria e com a vida que o vilarejo tanto precisava. Cada sorriso e cada abraço construído no meio da festa era uma demonstração de que, mesmo em meio a situações difíceis, ainda havia beleza. As estrelas pareciam brilhar mais intensamente naquela noite, e Miguel olhou para a lamparina em sua mesa, agora mais brilhante do que nunca. Era um símbolo de transformação. O amor e a fé que ele havia espalhado retornavam a ele em forma de um novo começo. Mas, ao observar a cena, um novo desafio pulsava à porta. Um eco distante de dúvidas. Poderiam esses laços resistir à tempestade que se aproximava? Um dia, talvez, as verdadeiras tempestades do vilarejo chegariam. Mas agora, Miguel sabia em seu coração que não estava mais sozinho. Ele tinha sua comunidade, a força do amor, e mesmo que a tempestade pudesse ser intensa, juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. E assim, a fogueira da vida iluminou o espaço, revelando a certeza de que, em momentos de vulnerabilidade, a compaixão pode se tornar o abrigo que todos precisam. Com esse pensamento ardente e movido pela coragem, Miguel sentiu que a jornada tinha apenas começado. O passo seguinte se tornava claro em sua mente. Os desafios permaneceriam, mas a luz estava ali, e Miguel estava pronto. As primeiras luzes do amanhecer filtravam-se através das brancas nuvens esparsas que dançavam no céu. Miguel acordou na manhã seguinte, envolto numa sensação de renovação. A fogueira da festa ainda queimava em sua memória, com seus risos ecoando como melodias de esperança em sua mente. O vilarejo, com suas ruas de terra e casas de barro, agora parecia mais colorido, mais vivo. Era como se cada canto escondesse uma promessa de mudança. Enquanto Miguel caminhava pelas ruas, o ar fresco do novo dia acariciava seu rosto. Ele prestou atenção nas pequenas coisas. Um pássaro que piava alegremente, as flores que começavam a brotar ao lado da estrada e as crianças que corriam para a escola, seus risos ainda ecoando os ecoantes momentos da noite anterior. Separados por caminhos e histórias, eles haviam encontrado um terreno comum, na esperança e no amor que se espalharam sem restrições. A lamparina, agora uma presença constante em sua vida, tinha um lugar especial em sua mente. Miguel lembrava da luz que ela emanava na noite da festa, iluminando rostos e dissipando sombras. Inspirado por essa lembrança, decidiu que cada pessoa em sua vila precisava de uma lamparina em suas vidas. Não de luz física, mas da luz que vem do amor, da compaixão e da amizade. Com essa visão, Miguel rapidamente se pôs em ação. Ele organizou um encontro no centro da vila, convidando os vizinhos com um cartão simples, um desenho de uma lamparina e as palavras: "A luz que trazemos pode iluminar até as mais escuras esquinas." O convite foi recebido com algumas olhadas desconfiadas,
mas havia uma nova centelha de curiosidade no ar. Algo havia mudado, e todos queriam fazer parte da mudança. No dia do encontro, o centro da vila estava repleto de pessoas, cada uma trazendo um pequeno símbolo de luz, lamparinas de papel, velas, até lanternas feitas de garrafas. Miguel observou emocionado, enquanto as pessoas chegavam, muitas com rostos ainda marcados pela hesitação. Mas à medida que mais pessoas se uniam, os sorrisos começavam a retornar, e o calor da união dissipava qualquer resquício de temor. E ali, na essência do pequeno evento, Miguel percebeu que não era apenas ele que precisava de luz. As pessoas ao seu redor também ansiavam por conexão. Uma menina chamada Clara, que havia estado solitária na festa, começou a contar histórias que ouvira de sua avó sobre a importância da amizade, e logo todos se reuniram, compartilhando histórias de suas vidas e suas lutas. Quando a luz começou a dançar nas lamparinas improvisadas, Miguel subiu em um pequeno banco, sua voz suave quebrando a multidão que escutava atenta. Ele compartilhou sua jornada, as suas dores e, mais importante, as suas descobertas. Ele falou sobre como a compaixão pode se transformar em um abrigo e como não precisamos enfrentar os desafios da vida sozinhos. Vocês são meus pilares e juntos somos mais fortes, Miguel concluiu, com a voz carregada de emoção. As lamparinas foram acesas uma a uma, cada chama simbolizando as experiências e esperanças de cada um ali presente. No momento em que a luz se espalhou, cada lamparina brilhava como um farol de solidariedade. Mas, como sempre há um porém nas histórias da vida, uma nova sombra pairava sobre a vila. Os ventos do ar estavam mudando, rumores de uma tempestade vinda de longe começavam a voltar. Os velhos, resistentes às mudanças, sussurravam sobre a necessidade de se proteger, revivendo os medos que outrora tiraram a alegria do lugar. Contudo, Miguel lembrou-se de suas conversas com as crianças, da presidente Clara e de cada semente de esperança que tinha germinado, e soube que não poderiam recuar agora. Em um momento de coragem, Miguel subiu novamente ao banco, seus olhos ardendo com determinação. Queremos um lar onde a luz nunca se apague, mesmo quando a tempestade estiver em nosso caminho. Não podemos deixar que o medo nos impeça de amar e nos conectar. À sua volta, uma rede de vozes se ergueu. Os rostos de seus vizinhos refletiam confiança e unidade. O símbolo da lamparina não era mais apenas um objeto, mas uma filosofia de vida, uma promessa de que mesmo nas noites mais escuras, a luz da amizade e da compaixão persistiria. Assim, enquanto a tempestade começava e as nuvens se juntavam no horizonte, o vilarejo se preparava para enfrentar o que viria. Miguel sentia uma nova força crescer dentro de si. A luz estava mais forte do que nunca, e de mãos dadas com sua comunidade, partiria rumo a um novo amanhecer. Ah,